corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol! Do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho, estou diretamente do Estúdios Online Carlos Castilho, nesse domingo, dia 16 de janeiro, desculpa, nessa noite de domingo, meio melancólica depois do resultado da Copinha, né? Mas tudo bem, vamos tentar levantar o astral aqui. E para começar a nossa bancada de hoje, Dian, o homem dos divaneios. Boa noite, Dian. Boa noite, Hugo Carvalho. E hoje eu estou apenas a vaquinha que foi direto pro matadouro. Que saudade do meu pasto. Fechando a nossa escalação hoje, convidado mais do que especial, mais uma vez aqui com a gente, agradecer ele por aceitar o nosso convite mais uma vez, um curto espaço de tempo, Daniel Kaiser. Seja muito bem-vindo, meu camarada. Boa noite. Obrigado, Hugo. Boa noite para você, boa noite também para o Dian. Pois é, né? O Fluminense jogou o tempo todo naquele... Aquilo não é um gramado, né? No matão lá. E aí literalmente um matão, né? Exatamente, literalmente um matão. E aí foi só mudar para um gramado mais decente lá na Fonte Luminosa em Araraquara, que acabou sendo eliminado. Claro, enfrentou, obviamente, um adversário de uma qualidade muito superior do que os que vinham enfrentando, né? Mas eu ainda acho que o Fluminense tinha mais talento no seu time. Então, para mim, não era para o time ter sido eliminado, mas vamos falar sobre isso. Vamos falar muito sobre o Copinha e sobre a divisão de base do Fluminense também. Mas antes disso, vamos falar do giro de notícias. No giro de notícias, 3 notícias aqui que a gente trouxe. A possível saída do Casares, a proposta recusada pelo Fluminense pelo atleta Luan Brito e a saída oficial do Lucas. Acho que a galera tá soltando fogos aí. Dian, começa aí. Hugo, na verdade, você esqueceu de mais uma notícia. Acabei de perceber aqui. Você esqueceu de falar da assistência do Ganso. É verdade. A coisa mais comentada do da jogo, semana. Do jogo treino do Ganso, que a gente sempre fica com aquela esperança do Ganso voltar a jogar bola. Eu, então, nem comento nada. Mas segue aí, Tiago. Seus comentários sobre o giro de notícias. Cara, talvez isso explique porque o nosso garoto cachaceiro Casares tenha ficado tão em forma. Talvez tenha sido exatamente porque ele já sabia que estaria recebendo proposta para sair do país. Porque eu acho que se continuasse no Brasil, ele continuaria ali com aquela barriguinha saliente dele, com aquele apoio de copo natural, né, que é como a gente gosta de chamar. Fluminense fez muito bem em negar a venda do Luan Brito, um moleque que acho que foi aí talvez a gente vai falar disso mais para frente, mas se não foi a maior, foi uma das grandes surpresas dessa Copinha. Foi aquele jogador ali que talvez o Daniel devesse conhecer melhor do trabalho do garoto, por acompanhar bastante a base, mas no mainstream, assim, no pessoal que acaba não tendo ali um contato tão grande com a base, foi um garoto que surpreendeu bastante, vice-artilheiro, entrava todo jogo, metia gol, e até achei bem rápido surgir essa proposta para ele. Que bom que o Fluminense não aceitou por um valor tão baixo assim, porque é um moleque que dá para ser trabalhado bastante ali, um moleque com faro de gol. E no mais, cara, a saída do Luca, bastante contente que isso aconteceu da melhor forma possível. Obviamente foi também motivo aí para a gente ter um pouco de confusão ao longo da semana, com as pessoas falando, por que o Luca sai e o Fluminense tem que negociar a rescisão com ele, etc. Como já tinha sido falado em outros momentos, uma questão de lei trabalhista, né? Não é uma questão de o que eu acho que deve ou não deve ser, não é uma opinião, né? A lei está ali e, infelizmente, o jogador tem esse benefício aí de receber um valor maior, ele vai sair para receber menos que ele recebe no Fluminense. É natural que ele vai fazer o máximo possível para receber um dinheiro, uma boa parte desse dinheiro, já que ele entende que se ele não fizer nada, pelo menos até o final de abril, ele continuaria ganhando um ótimo salário. Então, acho que é natural que tenha tido toda essa conversa sobre a rescisão. Que bom que foi resolvido. E um salário alto a menos no nosso elenco e um sanguessuga a menos aí para ficar ocupando espaço aí de jogadores que podem dar resultado ao longo da temporada. Boa. Daniel, seus comentários aí sobre o giro de notícias.
Primeiro falando sobre o Lambrito, né? O Jean falou, não conhecia, mas o Lambrito foi o artilheiro do Sub-20 no ano passado, né? Na temporada passada. Então já é um jogador que há algum tempo vem. Na temporada passada, principalmente, começou fazendo seus gols. Ele. Agora eu esqueci o número exato, mas eu já em 2 segundos eu consigo aqui. Ele fez 14 gols em 33 jogos na temporada passada. Já Ótimo vinha, número. né? Sim, sim. E muitas vezes sendo reserva, né? O Lambrito ele começou como reserva a temporada, atrás do Gabriel Martins, vai entrando nos jogos, aí vira titular ali só na meiuca da temporada, e quando desce o John Kennedy, tem o João Neto também, voltando ali do Sub-23, né? Depois da eliminação do Sub-23, ele volta para reserva, continua entrando e fazendo gols. Então, ele conseguiu esses números muitas vezes não começando como titular. É um jogador que é aquele centroavantão, mas eu acho assim, eu considerava, né, principalmente vendo, aquele cara mais bruto, né, de fazer gol com um toque. Ele mostrou uma característica diferente, uma característica até mais refinada nessa copinha. Eu achei, né? Ele mostrou, né, fez belos gols, enfim, pegou a bola, fez o corte, o drible, enfim. Então eu gostei bastante do que eu vi do Teve até um lance Lambrito. nessa partida do Santos, que ele clareou 2 vezes ali, acabou não pegando bem na bola, acho que depois bateu no zagueiro. Mas Teve reclamação de pênalti ali, o juiz disse que bateu no peito, né? Acabei nem vendo o lance depois. Só que, assim, mostra que ele teve ali uma qualidade e esse, de novo, saindo do banco, podendo mostrar ele uma oportunidade, uma chance clara de gol. Só uma pergunta, quantos anos ele tem, Daniel? O Lambrito se eu não me engano, 02, ele tem 19. É isso mesmo, ele é 02, ele tem 19 anos, completou agora em setembro. Então ele é de dia 10 de setembro. Beleza. Então tem mais uma temporada aí de Sub-20, e provavelmente vai ser um dos grandes destaques, deve ser o titular do Sub-20 aí ao longo dessa temporada, né? O John Kennedy não deve mais jogar no Brasileiro Sub-20, deve ficar agora no profissional. Então vai disputar o espaço ali com o Gabriel Martins, mas ele obviamente está na frente, né? Até porque o Gabriel Martins não foi para a Copinha. Só para também não deixar de comentar, né, as outras notícias. Enfim, o Casares eu acho que natural, né? Chegou uma proposta, vai para o exterior, enfim, como disse o Jean, dá uma aliviada ali na folha salarial do Fluminense, que trouxe o Natan, né, para a posição. Então, me parece até um movimento natural. Além disso, tem o Ganso. E aí, independente de ele ter dado assistência ou não, achei até que o Ganso estava fazendo uma grande partida quando ele se machucou, né, lá na Libertadores. Às vezes, com o Abel pode achar um jeito que o Ganso jogue bem, mas a questão do amistoso aí contra o Porto Real, acho que primeiro que a gente só viu alguns lances, né? Enfim, só os lances dos gols, e não dá para levar muito em consideração, né? Primeiro amistoso da temporada, montando o time contra um time que atualmente não disputa divisão nenhuma do Campeonato Carioca, né? Então, o time sempre profissional, né? Pelo amor de exatamente. Deus. Eu brinquei aqui, mas pelo amor de Deus, menos, né, galera? Pois é, então não dá pra gente. É um amistoso preparar para ganhar ritmo, enfim, para ter aquele clima não só de treino, mas de jogo também, né? Não é nem para testar, é mais para dar aquele ritmo de jogo mesmo, né? Pelo menos refinar o entrosamento, né? Exatamente, né? Tá começando ainda a temporada, enfim, pré-temporada. Mas então, é isso, né? E o Luca também é um jogador que um contrato se encerrava agora, em abril. Provavelmente não seria renovado de forma alguma. Então, tem um time interessado, então também não tem por que complicar a saída dele. Queria dar 2 complementos aí até e jogar a bola para vocês depois. Um é sobre essa questão que o Jean trouxe, que o pessoal tende a achar que, como o contrato tem prazo, então vence em abril. Se o cara sair em abril, ele não tem direito a nada. E a legislação trabalhista não é assim. Quando ele sai, ele vai ter direito a alguma coisa de rescisão. É meio surreal, mas é isso. É porque os jogadores estão incluídos na legislação trabalhista comum, que, na minha visão, é até um erro para o jogador de futebol muito sugêneres para estar incluído, mas isso é outro debate. Então, assim, por isso é que há essas negociações, mesmo depois do contrato encerrado. Esse é um ponto. O outro ponto é que vocês não acham que... Vocês acham que o Fluminense já esperava essa saída do Casares e por isso trouxe o Natan, ou cabe mais um jogador aí para o Fluminense buscar no mercado para substituir a saída do Casares? Quem quer começar aí?
Buscar Assim, o Fluminense não vai, né? Já disse que não vai buscar, o elenco tá fechado, né? Então, agora, se já era previsto, aí eu confesso que seria o chute, né? Eu não tenho essa informação. Se já estava imaginando que o Casares ia sair, por isso trouxe o Natan. Eu acho que não, até porque é um reforço muito bem-vindo na posição, independente se o Casares fosse sair ou não. Eu, pelo menos, esperaria esse reforço. eu acho que se o Fluminense saber de alguma coisa, no máximo, provavelmente, o empresário já podia ter sinalizado de que o jogador tivesse interesse em sair do país e que estaria buscando propostas. Pode ter acontecido isso, mas eu acho também que, independente disso, o Fluminense tinha uma... Apesar deles atuarem ali na mesma posição, a gente sentiu que uma carência ali. Não sei, não diria em números, mas eu diria em produtividade. Então, eu acho que o Casares ele é aquele jogador que acabava muito mais surpreendendo a gente quando jogava bem do que qualquer outra coisa, né? Então, apesar de não ser a palavra certa de usar, mas vou me fazer ser comunicado com isso, é aquele jogador que vai estar saindo e não vai estar fazendo diferença nenhuma, né? Então, com a entrada do Natan, o máximo que a gente perde é número de jogadores no elenco, né? Então, acho que tendo ele, tendo o Ganso, tendo um terceiro jogador ali da base para fazer esse complemento ali, né? Para ser o segundo reserva. E aí, se surgir alguma oportunidade no mercado, algum jogador ali que jogue bem no Carioca, que possa vir entrar depois ali para ser contratado e tal. Então, acho que talvez o Fluminense não tivesse certeza que o Casares ia sair, mas é aquela coisa, do jeito que a gente estava, a chegada de qualquer meia já vinha sendo necessária, e a saída de qualquer um dos dois que fosse não faria diferença nenhuma se ter dois, um ou nenhum. E então vamos passar já, contemplados aí sobre o giro de notícias, vamos passar para o tema principal, que é a Copinha, a Copa São Paulo de Juniores, que infelizmente o Fluminense hoje foi eliminado pelo Santos, 2-1, né? A gente está gravando aqui após o jogo, e falar das divisões de base em geral, para isso, principalmente para isso, né? Daniel Kaiser, pessoa melhor não há, nosso querido convidado aqui. Pode começar aí, Daniel, manda a bala aí, o que você tem falado do Fluminense, desse time do Fluminense na Copinha, e das divisões de base de forma geral, se você quiser comentar mais alguma coisa. Vamos começar falando da Copinha, né? Que é o assunto que está mais fresco aí, que está todo mundo falando sobre agora, né? O Fluminense acabou, infelizmente, ser eliminado. Como eu falei na abertura, eu acho que esse time, ainda mais pelo fato de o Fluminense ter levado o John Kennedy, né? Que quando desceu ano passado, ele estava já integrado ao profissional, né? Desde o fim da temporada de 2020, que terminou ali em 2021. Ele estreou em janeiro de 2021 no profissional. Depois ele teve a Covid, né? Então ficou um longo tempo ali afastado, né? Ele teve uma forma mais grave, enfim. E aí, quando ele voltou, talvez não voltou num ritmo tão bom no profissional e acabou descendo para o sub-20, né? Ele mesmo, inclusive o John Kennedy, ele mesmo eu não lembro agora se foi o John Kennedy que pediu para descer ou se foi o Wallace, né? Porque o Wallace também chegou a ser relacionado no profissional e desceu, enfim, mas de qualquer forma, havia uma vontade de voltar. Ele não foi meio que forçado, assim, não foi tipo rebaixado. Para a própria Copinha, ele também foi com muita vontade, e eu acho que era bom. Eu vi gente falando que ele deveria ter feito a pré-temporada, eu acho que foi boa essa descida para ele. Mas o fato de esses jogadores estarem na Copinha, e como eu estava falando, ele desceu e fez muita diferença no Carioca do ano passado, que o Fluminense foi campeão. Acho que sem ele ali, ele fez praticamente todos os gols naquela reta final. Sem ele ali, dificilmente o time conseguiria ser campeão. Então, pela expectativa, eu acho que o Fluminense tinha mais talento, e aí não tinha só ele, né? Tem o Alexander, que eu acho que é um baita jogador, o Miguel Vinícius, né, que começou a competição, estava inteiro, ele não jogou a reta final da temporada passada. Tinha o Matheus Martins, né, que foi engrenando na competição aos poucos. Além disso, o Natan, que eu também acho que é um bom volante, o próprio Wallace, né, que eu falei, o Thiago, que eu acho um bom goleiro. Então, assim, o Fluminense tinha muito talento. Tem muito talento nesse time. Eu acho que ainda é um time muito talentoso, independente da eliminação de hoje. Isso não muda nada. Só que eu vi muita gente falando em questão do salto alto. Talvez lá nos primeiros jogos poderia ter sido assim, apesar do time, muitos jogadores ali não terem conseguido treinar juntos antes. O gramado ruim exige uma adaptação, né? O Fluminense foi se adaptando àquele gramado de matão aos poucos. Mas eu acho que hoje, contra o Santos, eu não vi esse salto alto. Eu acho que
time foi surpreendido pelo Santos, foi muito bem armado, entrou fazendo muita pressão. Até porque não teria nem porquê, né? O Santos também tem Pois é, divisões é de o jogo base mais muito difícil. fortes. Exatamente, o jogo mais difícil. Então, é um grande clássico da base, né? Moleques de Xerém contra meninos da Vila. Então, eu achei só que realmente o time entrou meio desligado. A gente vê isso acontecendo várias vezes em jogo profissional, mas quando não podia, né? E aí. E achei que também cometeu alguns erros meio bobos, né, ao longo do jogo, erro de passes curtos, mas o Fluminense cresceu. Na hora que toma o segundo gol, né? Foi um golaço do Santos, o Fluminense já estava melhor no jogo. E no segundo tempo, durante boa parte do jogo, foi ali um ataque contra a defesa, né? O Fluminense acabou tendo um pouco de dificuldade, mas o John Kennedy teve ali uma chance no finalzinho, quase que ele consegue fazer, né? Ele gira e bate, mas é claro que é frustrante essa eliminação na Copinha. O Fluminense esperava sim ir mais longe, leva esse time encorpado, porque queria ir mais longe, principalmente depois da última Copinha, que foi uma grande decepção, né? Era a geração de ouro, que era muito esperado, o time acabou sendo eliminado ali na segunda fase, né? No quarto jogo. Então, eu acho que por isso é uma decepção, mas como eu disse, não muda o fato de terem peças ali muito talentosas. Eu queria até trazer um ponto aqui extra, né, em relação a isso, que eu acho que as pessoas podem ter confundido um pouco o termo de salto alto, que eu acho que existiu sim na primeira fase, como você falou, mas eu acho que no jogo de hoje, o que eu vi mais acontecendo, que não é salto alto, eu acho que é problema na tomada de decisão. Você pode ter um erro de tomada de decisão por salto alto, que aí seria você querer arriscar os lances e fazer uma coisa, optar sempre por para valorizar mais o lance, mas hoje, assim, o time do Fluminense, praticamente no primeiro tempo, que seria exatamente o momento onde teria esse salto alto, não teve nem oportunidade de valorizar o lance, né? Então, acho que foi muito mais... O que eu senti do jogo foi, principalmente nos primeiros 30 minutos ali, eu senti o time do Fluminense muito estático, então a gente recebia a bola ali no meio campo, os jogadores pareciam que estavam parados e não tentavam se movimentar. Quando a bola chegava no Matheus Martins, ele tentava sempre uma jogada individual que não obtinha êxito. Eu acho que talvez esse seja um dos principais pontos, até depois para a gente discutir um pouco sobre o Matheus Martins, porque ele tinha toda aquela ideia de ser, entre aspas, né, o novo Neymar não, né, mas o novo grande craque da base do Fluminense, jogador habilidoso, que faz jogadas individuais de grande impacto e trazem resultados, e nessa Copinha ele não conseguiu isso, e na maioria das vezes que ele tentou fazer isso não foi bem, e muitas vezes ele deixava de tomar uma decisão mais simples para dar essa valorizada e não dava tão certo. Quando ele fazia uma coisa mais simples, ele conseguia bons resultados, tanto que o próprio gol dele na terceira partida ou na segunda, na terceira partida, foi um gol que ele simplesmente fez porque ele deu uma... Foi o quarto jogo? Foi o quarto? Agora eu não lembro se foi o quarto. Eu acho que é porque ele entra no segundo tempo, eu acho, na partida contra a Matonense, que o pessoal foi poupado, né? Isso, acho que foi o quarto jogo, então. Jogo essa semana também, foi uma loucura. 4 jogos. Mas assim, é um jogo que ele vai de carrinho, assim, um biquinho ali, caindo na área e tal, que talvez se ele tenta driblar o goleiro, até pela condição do gramado, talvez até ele jogaria a bola para o lado, né, tiraria do goleiro, a bola poderia ficar presa ali, perder velocidade e acabar perdendo o ângulo, perdendo o ritmo para poder chutar com gol livre. Então, assim, eu acho que o principal ponto que eu acho que as pessoas às vezes chamam ali de vaidade, acho que não foi nem vaidade, eu acho que foi mais ali atitude mesmo dos jogadores, acho que eles se assustaram muito fácil. O Johnny a gente não conseguiu reparar se o Johnny tinha ou não um problema de cobrir a lateral direito, porque a gente não foi exigido nisso nos outros jogos, e nesse a gente viu que isso aconteceu bastante. Aí entra a questão, foi porque ele sentiu pressão do jogo, ou é realmente uma coisa que ele precisa melhorar, precisa se desenvolver como se fosse vamos dizer assim, uma deficiência tática dele, e que é uma coisa que ele tem que ser trabalhado. Então, acho que o principal ponto ali, eu acho que é mais essa questão da tomada de decisão. Os jogadores, eles se assustaram muito fácil com o jogo, na minha visão, e com isso, eles acabaram não conseguindo tomar boas atitudes, tomar boas decisões na hora de fazer um passe, na hora de fazer uma jogada, na hora de se movimentar, justamente porque estavam ali, não estavam na melhor sanidade, né? no melhor papel emocional ali para conseguir fazer isso. Então, acho que eu vejo isso como o principal ponto, e bem na linha que o Daniel falou, de que eu não concordo que hoje houve uma questão ali de salto alto.
Eu acho que, assim, coletivamente o Santos foi melhor. O Santos dominou o Fluminense ali nos primeiros 30 minutos de jogo, no coletivo, na imposição física, e aí o Fluminense demorou um pouco para se recuperar desse baque. Agora, inclusive sobre o Matheus Martins, né, desejar aqui desejar força para ele, né, e minha solidariedade. Ele acabou perdendo o avô hoje, estava entubado com Covid, inclusive durante aí toda a competição. A gente não sabe até onde isso psicologicamente pode ter afetado ele, mas de qualquer forma, desejar forças aqui e a nossa solidariedade para ele, para o Matheus Martins, que acabou perdendo o avô no dia de hoje. Mesmo assim, ele decidiu jogar, né? Ele optou por jogar. Agora, no jogo, assim, o Matheus Martins, ele já desde o ano passado, eu acho que ainda não está na hora dele ir para o profissional. Eu acho que desde o ano passado eu vejo que ele precisa amadurecer um pouco nessa questão da tomada de decisão, inclusive no sub-20. Enfim, no profissional é difícil avaliar as entradas dele no profissional. Ele entrou ali, se não me engano, 8 vezes, mas muitas vezes em jogos que estavam em situações já, tipo naquele 4-1 contra o Atlético Paranaense. Se não me engano, ele entra naquele jogo contra o Inter também, que fica 4-2. Então, é difícil de avaliar. Agora, pelas atuações no sub-20, eu acho que talvez um tempinho a mais no sub-20, aí eu prefiro no sub-20 do que no sub-23, né? Porque o sub-20 tem um calendário mais encorpado. Eu acho que ele pode dar essa amadurecida, talvez, para melhorar essa questão da tomada de decisão. O John Kennedy, para mim, foi o melhor em campo hoje. Eu acho que foi, além de ter feito gol, né, obviamente, eu acho que foi aquele jogador que mais buscou lá na frente, que mais conseguiu levar perigo, né, como muitas vezes ele faz, inclusive. Gostei muito do Alexander. Aliás, eu sou muito fã do Alexander. Acho que é um baita volante, né, muito um bom marcador, toma muitas vezes decisões acertadas. Só que, assim, no geral, coletivamente, o time acabou não encaixando hoje. Então... Oi, pode falar? Até em relação. Não, então, até em relação ao Kennedy, você falou, né? Uma coisa que eu acho interessante e que eu vejo isso como uma ótima característica dele é que, assim, ele não é o perfil de jogador que resolve, vamos dizer assim, sozinho. Justamente por ele estar ali numa posição de ser mais matador, o homem da última bola, ele funciona muito melhor decidindo quando o time está jogando bem do que quando depende só dele. E em vários momentos eu vi ele saindo ali, talvez, do papel dele, de ser o cara da última bola, jogando um pouquinho mais, tentando buscar mais o jogo, justamente para participar e tentar fazer essas jogadas. E a gente viu que isso deu resultado, trouxe um pouco de volume de jogo, né? O pouco de volume de jogo que o Fluminense teve no primeiro tempo, dá para dizer aí que 95% só aconteceu porque o John Kennedy estava correndo atrás da bola para tentar fazer essas jogadas, para tentar esses lances. Foi mal. E eu acho isso fundamental, porque mostra que se não for vamos dizer assim, um perfil coringa para ele ter em determinados tipos de jogos, pelo menos é uma característica fundamental para a gente ter quando a gente estiver precisando correr atrás de resultado. Então, às vezes, a gente, no próprio profissional, a gente fica naquela, é fogo, o Fred, ele precisa muito mais do time jogando e etc., considerando o Fred da idade que ele tem hoje. Então, você ter ali um jogador que joga ali naquela função de 9 e que busca mais esse jogo, mesmo que não seja o grande diferencial dele, já mostra que pode ser um grande trunfo para justamente quando a gente estiver precisando só daquele um golzinho para levar uma partida para os pênaltis, ou talvez para conseguir um gol de classificação. Deixa eu fazer 2 complementos aqui rapidinho. Se o Otati ou o Menescal não meterem uma zoação nessa tua torcida aí, eu sou uma garrafa plástica, cara. Tá ferrado com a edição. E agora, falando sério, eu queria aproveitar já o bate-papo de vocês aí, show de bola, perguntar, começando pelo Daniel, se quiser, quem vocês acham quem são os destaques do Fluminense nessa copinha que a torcida aí pode ficar de olho para o futuro dos profissionais? Alguns a gente já conhece, você já até citou alguns, mas se você quiser complementar aí, manda bala. Bom, ele já falou, né? Alguns jogadores já estiveram no profissional. O John Kennedy, ele é basicamente já um jogador do profissional,
né? Por mais que ele tenha ido jogar essa copinha. O Wallace... aliás, o Wallace ele vem jogando nessa função, né, nos últimos jogos ali, como meia mesmo do Fluminense, né? A gente estava falando sobre ter a saída do Casares e aí ter o Natan e o Ganso. O Wallace pode ser um jogador que cumpre essa função, né? Inclusive, ele foi relacionado como meia para essa copinha e não como volante. Então, pode ser esse jogador. Inclusive, ele entrou lá, né? Fez a sua estreia no último jogo contra a Chapecoense e deu assistência. Tudo bem que era também uma situação ali onde a Chapecoense já tinha largado o jogo, né? Quando a equipe, quase a equipe sub-20 a equipe quase sub-20 da Chapecoense tá toda aberta lá, enfim. Mas, de qualquer forma, ele fez a jogada lá que originou o terceiro gol do Fluminense, né? Então, o Wallace acho que pode ser esse jogador. Eu acho que a chance é muito boa do Abel utilizar, aproveitar mais ele, ainda mais agora com a saída do Casares, né? Nessa posição ali de meia mesmo, e não de volante. Eu gosto do Alexander, apesar do Alexander ainda ser... Ele é da geração 03, né? Que era a geração dos sonhos lá, então ele ainda tem aí 2 anos de sub-20 pela frente, então não sei se seria muito precoce. Ele já acabou até tendo algumas minutagens no time de aspirantes, mas é um jogador que eu gosto, né? Já teve outros jogadores, né? O Calegari, por exemplo, o Luiz Henrique, com a idade dele subiram, então pode ser um jogador que, num caso de necessidade, comece ali a aparecer e ser relacionado aos poucos. É um jogador que eu gosto, né? E o Iago também. O Iago, né, o famoso filho de Iranildo, né? Sempre o bingo das transmissões. Também teve algumas decisões certas, outras erradas. Falando assim, em geral, bingo, é um jogador que eu gosto também. Falando em bingo, você já marcou um bingo aí que você falou minutagem. A gente aqui no podcast tem um bingo também. Você falou minutagem, já marquei aqui no meu bingo. É você. Então vai, não me fala quais são as palavras do bingo, não, para ser uma coisa natural. Desculpa te cortar, segue aí. Não, tranquilo. Tem, assim, o Davi também, aliás, né, que notícia triste hoje essa eu ia falar do Davi, né, que é o zagueiro, que foi o zagueiro do Fluminense na Copinha, né, ele por muito tempo fez a dupla de zaga com o Luan Freitas, né, na base, desde Geração de Ouro, né, agora também no Campeonato Carioca do ano passado, quando o Luan desceu para jogar, e que tristeza, cara, é o que eu posso falar dessa lesão do Luan Freitas hoje, uma lesão de joelho na pré-temporada, vai ter que fazer cirurgia, pode perder talvez até a temporada toda, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí é muito triste, porque é um jogador que já vem de outras lesões sérias, que no ano passado ele estreia no Carioca, no Carioca com aquele momento que o Sub-23 jogou, né, nas primeiras 2 partidas. Possivelmente ele teria mais espaço no time, ele iria continuar no time. O Fluminense depois vai atrás O Fluminense provavelmente não teria contratado o Manuel se ele tivesse se firmado ali naquele momento, né? Talvez o Fluminense não tivesse contratado o Manuel e o David Braz. O Fluminense precisou ir atrás dos 2 zagueiros porque ficou ali com uma situação muito curta em zagueiros, né? O Rafael Ribeiro, enfim, não vou nem comentar sobre, mas Matheus Ferraz também perdendo espaço, e aí tinha só o Lucas Claro e o Nino, basicamente. Então o Luan Freitas acabou perdendo uma oportunidade ali, agora ele começa a pré-temporada com o profissional, né? Não vai para a Copinha, poderia ser o momento dele, apesar da contratação do David Duarte, e aí essa lesão, e é um jogador que eu gosto, cara, então forças para ele também, e torcer para que ele se recupere. Ele vai ter que ter uma cabeça muito boa para passar por isso, porque imagina a frustração do Fluminense tá aí para trabalho. Não, bom. assim, E aí, aquela coisa, assim, né? Rapidinho, Hugo, só aquela coisa, né? Quem tem 5 zagueiros tem 4, e se nem o Fluminense quis se pronunciar em relação ao Rafael Ribeiro, quem somos nós para querer dar nossa opinião, né? Acho que nesse momento só o silêncio já diz muita coisa. Não, pois é. Não, sem comentário. Rafael Ribeiro, sem comentários. E, pô, triste essa notícia. Aliás, acabou passando batida aí também. Mandar os meus sentimentos aí pro atleta, perdeu o avô por Covid, estava já enterrado. O Daniel Martins Matheus Martins, desculpa, passou a copinha inteira com ele assim, né? Meus sentimentos aí para ele, para a família toda e para os amigos também, né? É sempre muito difícil, né, cara? O cara ainda quis jogar, quer dizer, certamente você falou que talvez isso tenha influenciado, na minha visão, certamente isso influenciou. O cara não tem como estar
com a cabeça 100% numa situação dessa, com o avô internado, depois perdeu o avô antes do jogo, enfim. Mas é atitude até difícil e louvável dele, de querer jogar ainda, né? Talvez até para não ficar focado, né, nisso, sei lá, enfim, é difícil de a gente avaliar. E também notícia triste também do Luan Freitas, né, que, pô, lesão pesada, assim, um moleque novo, né, cara, ia ter oportunidade nos profissionais, certamente ia ter chance, porque a rotatividade desse ano pro Fluminense ia ser muito grande, são muitas competições, e aí, porra, se machuca, ficar possivelmente, né, provavelmente não, mas possivelmente a temporada toda fora, é puxado. E aí, como tu falou, tem que ter cabeça, e o Jean também falou bem, a psicóloga do Fluminense, a gente tem bem, então vamos ver se consegue dar conta aí. Eu fico bem triste aí com essa notícia do Luan. Realmente, pô, eu fiquei completamente de surpresa. Hoje, quando eu abri o celular e vi notícia e tal, quão grave foi a lesão, desejo que seja... Não vou nem dizer uma melhora, né? Eu diria que seja uma ótima reabilitação, porque é muito triste você ter um jogador tão novo se machucando assim, e no momento onde seria exatamente ali a grande chance da carreira dele até o momento. Então, que a reabilitação seja boa, porque ela provavelmente vai ter que ser não só física, mas também psicológica, porque provavelmente ali deve estar sentindo uma frustração muito grande. E, cara, foi o que você falou também do Matheus Martins, cara. É louvável que ele tenha tido essa atitude, né, de querer ir para o jogo. Eu só soube da morte do avô dele depois do jogo, não sabia nem que tinha todo esse problema relacionado ao longo da Copinha, e que ele consiga usar toda essa resiliência, né, que ele teve de querer ir para o jogo mesmo com toda essa situação, para lidar com as críticas que existem em relação ao que ele apresentou, para dar a volta por cima, porque talento ele já mostrou que tem. E até aproveitando o assunto de críticas, é importante a gente lembrar que já é um absurdo a gente ir para a rede social de jogador quando a gente está falando de profissional. De moleque da base, eu acho que é pior ainda. Então, assim, já tem gente indo em rede social do garoto falar por causa da atuação dele. Eu acho que isso aí mais atrapalha do que qualquer outra coisa. Jogador da base não tem que... A gente pode até defender a cultura de pressão na torcida organizada, no profissional e etc., mas, assim, não é na base que o jogador tem que aprender a lidar com isso. Então, acho que, assim, se a gente tem as nossas críticas, vamos dizer assim, de uma nota abaixo de 5 para o Matheus Martins, a nota para quem está fazendo isso é negativa, é abaixo de 0, porque torcedor que se dá esse trabalho de em rede social, de jogador da base, para falar tudo isso, meu irmão, a última coisa que você quer é o bem do Fluminense. Você, no máximo, quer o bem do seu ego, porque você está falando isso para depois ficar aparecendo em print, ganhar a curtida dos outros, porque, assim, você está batendo palma, ó, só pro teu público. Você não está fazendo nada de bem pro Fluminense e nem para a carreira do garoto. E tem mais, né? Eu acho que existe um imediatismo muito grande. Assim, eu acho que esses jogadores da base, hoje em dia, eles já vão até... Quando por um lado, é muito boa essa exposição, né? Você tem, assim, todas as competições, todos os jogos transmitidos no Sport TV, mas eles também têm que estar preparados para essa exposição. Mas eu concordo muito. Eu acho que existe um imediatismo muito grande, uma cobrança por uma entrega de jogadores que ainda estão em desenvolvimento, ainda não são nem profissionais, mas uma pressão para que eles se comportem como jogadores já consagrados, enfim, e que não são. Eles estão em fase de desenvolvimento, a oscilação é normal. A gente pode lembrar do Luiz Henrique, né, que muita gente já descartava, não entendia por que ele tinha um espaço ali. Isso na temporada passada, né? No primeiro semestre da temporada passada, quando ele realmente estava oscilando muito e acabou se transformando num dos principais jogadores do Fluminense. E a gente sempre fala isso, cara, que o jogador da base vai oscilar na hora que subir. Calegari oscila, Martinelli oscila, todos esses jogadores vão oscilando, mas num determinado momento acaba entregando. Então, quando você fala isso, os jogadores que ainda estão até na base, o próprio John Kennedy, né, ele oscilou dentro da competição, ele não começa bem a competição, né, ele não começa bem essa copinha, ele começa a crescer ali principalmente a partir do parte final do segundo jogo, do segundo tempo do segundo jogo, talvez quando ele desencanta ali, faz o gol de pênalti, aí depois disso ele faz uma grande copinha, mas até lá ele não vinha fazendo uma boa copinha, e é normal essa oscilação. Então,
Eu acho que, por mais que os jogadores hoje em dia vão sendo formados, né, tem um staff todo em volta até para blindar e sendo mais calejado para esse tipo de crítica e para esse tipo de cobrança, né, cada vez mais cedo, eu acho que não é realmente nem um pouco bem-vindo esse tipo de cobrança assim. Não, e tem complementando, rapidinho, complementando tudo isso que vocês falaram, sem levar em conta, concordo plenamente, assim embaixo com o que os dois falaram, sem levar em conta o momento da pessoa, do ser humano, cara. Entendeu? Porque se o cara acabou de perder o avô, assim, um moleque novo, oscilou natural, com tudo isso que vocês falaram, e além disso, tá com de luto ainda. Você vai assassinar moleque dessas redes sociais, pelo amor de Deus, né? Não, e tem um ponto até interessante, né? Que assim, acho que as pessoas, a gente entra muitas vezes no viés de confirmação, de só porque a gente vê um Neymar surgindo com 18 anos, um João Pedro, um Marcos Paulo, a gente. E outros jogadores, né? O Alexandre Pato, vendido antes já com 18 anos, antes mesmo de estar no profissional, a gente cria muito aquela ideia de que o jogador de 18 anos já está pronto profissional. Mas se isso fosse verdade, não existiria sub-20. Começa por aí. Se o jogador de 18 anos já estivesse pronto, não existiria sub-20. O sub-20 não existe, não é para você ter mais tempo de observar os jogadores e alguns darem certo no profissional. O sub-20 ele faz parte do período de formação. A categoria que seria essa transição seria o sub-23, mas sub-20 não é transição. Sub-20 faz parte de categorias de base no mundo inteiro. E assim, se a gente parar para olhar a média com que os jogadores de base dão certo, deve ser ali por volta de 21, 22 anos. A maioria deles estão ali. Então, assim, o próprio Luiz Henrique, que teve todo um período ali que a gente viu, né, que ele começa jogando na temporada 2020 por conta do calendário da pandemia, né, mas que já estava, acho que no início, se não era no início de 2021, era no finalzinho já de 2020, mas já ali naquele período onde ele já estaria começando a jogar nos profissionais naturalmente. E ele ali com 19 anos, ele oscila pra caramba, sai, entra, faz uma boa partida, volta a jogar mal, vai melhorando, vai se adaptando, e aí quando ele chega ali nos 20, 21 anos de idade, se eu não me engano, que acho que ele já tem, ele começa já a desenvolver o bom futebol dele. Então esse período de maturação é essencial. Isso aí entra até numa outra discussão que a gente já teve aqui, que eu sempre defendo, que é jogador da base, para mim, não tem que ficar em banco de reserva do time revelador. O jogador da base também tem que jogar. Se vai ficar no banco sem ser aproveitado na base e sem ser emprestado, quer dizer, e sem jogar no time titular, empresta. O Martinelli ficou no banco, mas o Martinelli entra quase todo jogo. O Luiz Henrique, mesma coisa. Então, acho que entra muito nessa questão. Então, assim, o principal do jogador quando está saindo da base é jogar bola para ele poder pegar esse corpo, né? E então, acho que a gente esquecer disso, a gente achar que todo jogador que vai sair da base vai ser um Neymar, que é um garoto que com 17 anos já sai destruindo tudo, e que ainda assim é um momento completamente diferente de futebol, de visibilidade. Então, e ainda assim oscilou, só que a oscilação dele era no outro nível, né? A verdade é essa, é o Neymar. A gente via, cara, hoje em dia já tem gente, tipo, garoto de 13 anos de idade com Instagram e Twitter, com torcedor falando já do garoto e tal, o garoto de 7 anos de idade. Então, assim, é uma visibilidade que faz parte do contexto que a gente vive. As mídias celulares estão aí para isso, as redes sociais estão aí para isso. A gente não tem como lutar e blindar as pessoas a não usarem isso, a voltar para o que era a cultura de futebol e de acompanhamento da base dos anos passados, mas é importantíssimo que o clube saiba olhar para isso e, de alguma forma, blindar os jogadores, porque e a torcida talvez entender, ter um tipo de divulgação, de comunicação, de conscientização em relação a isso, não diria nem do partido do Fluminense, eu diria partido talvez do futebol brasileiro como um todo, porque o assédio que os jogadores recebem no profissional já é um absurdo. O jogador da base receber esse tipo de assédio é pior ainda, sabe? Então, acho que isso pode fazer mais mal à carreira dos jogadores, pode tirar, pode fazer até que o jogador perder, vamos dizer assim, aquele vislumbre que ele tem com o clube, né, do tipo de se desapontar, porque é uma idade, cara. Eu com 17, 18 anos, eu saía por aí enchendo a cara, fazendo merda pra cacete, e eu não tinha visibilidade nenhuma, eu era simplesmente um merda desconhecido, maluco da cabeça.
Agora, imagina um jogador com mídia, com um bando de gente em cima e tudo mais, com 18 anos. Pô, gente, é foda, é complicado. Não, então... é surreal. Desculpa, gente, só complementando, sobre essa questão, além de tudo que você falou, que tem sub-20 e tudo mais, cada ser humano é um ser humano. Vai ter gente que desenvolve com 16, vai ter outros que desenvolvem com 19. Isso aí não tem matemática exata, entendeu? Cada ser humano tem sua individualidade, né? Então, e aí, para fechar, eu queria comentar isso, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso, e te perguntar, de a gente devolver, não sei se o Daniel terminou os destaques dele aí da base, se já concluiu aí que vocês acham, os jogadores que você acha que vão... Acho que sim, né? Acho que a gente pode falar, assim, uma das grandes expectativas, obviamente, é um jogador bem novo ainda, né? 16 anos, vai fazer 17 agora em fevereiro, é o Arthur, né? Teve aí alguns minutos nessa copinha, enfim. Obviamente, ele é muito mais novo, muito fisicamente está muito abaixo ainda, está muitos passos atrás do que vários jogadores dessa copinha, né? Então, eu acho até injusto a gente fazer qualquer tipo de comparação, mas a gente conseguiu ver algumas coisas boas dele também nessa copinha. Eu acho que tem boa chance dele fazer, talvez ele alternar entre o sub-20 e o sub-17 ou ficar direto no sub-20 nessa temporada, até porque a copinha, a gente lembra, esse ano é sub-21, porque não teve a copinha do ano passado. Então, na competição no brasileiro e principalmente no carioca, né? O carioca do sub-20 é no primeiro semestre, o do sub-17 é no segundo semestre. No primeiro semestre tem a Copa Rio, que o Fluminense joga com o sub-16, porque está tendo o brasileiro sub-17. Então, assim, eu acho que o Arthur, ele é um jogador, talvez uma das grandes promessas aí, e é sempre bom a gente colocar, né? Quando a gente fala promessa, ainda mais por esse último assunto que a gente estava, da reação da torcida, o fato dele ser uma grande promessa não significa que ele, primeiro, já seja uma realidade, deva ser cobrado como uma realidade, ou que ele vá, de fato, virar tudo aquilo que se espera, né? Por isso que a gente fala de promessa, e por isso que eu também sou muito contra falar jogador da base é craque, né? Definir assim como craque, porque se tu joga um peso nas costas do garoto que ainda está na sua fase de desenvolvimento da carreira muito grande. Então, assim, o craque é o Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema, os caras são promessas, né? Então, é um peso até mentalmente, né? Falando, sim, psicologicamente falando, né? Não só quer dizer, fisicamente o cara, tem que desenvolver e tal. Digo assim, psicologicamente eu falo não relacionado ao futebol, mas na cabeça do moleque, caraca, eu já sou craque. É muito complicado, realmente. Pois é. Então, mas eu gosto muito do Arthur, eu acho que foi muito bom ele estar nessa copinha. E o Arthur é importante, né? Porque ele me parece muito consciente dos passos que ele tem que dar no caminho e não querer dar passos maior que as pernas, né? Por exemplo, no ano passado, ele começa no Sub-23 e entra no profissional, né? Ele entra num jogo do profissional, naquele jogo contra o Resende, né? O primeiro jogo do Carioca do ano passado, e se torna, inclusive, o jogador mais jovem a vestir a camisa do profissional do Fluminense, né? Superando justamente o Miguel, que eu acho que é o exemplo de um jogador que quis dar passos maiores que as pernas, né? Eu acho que é justamente no Miguel que o Arthur se espelha para não cometer os erros do Miguel. E eu acho, por exemplo, ele entra naquele jogo e depois não é nem no Sub-23 que ele fica, ele volta para o Sub-17, faz a temporada no Sub-17, foi o capitão, né, 10 e faixa, fez uma grande temporada no Sub-17, acabou perdendo a reta final por conta de uma questão de apendicite, inclusive ele estava voltando disso agora, estava voltando de um período maior de inatividade, o último jogo dele tinha sido, se não me engano, ali no início de outubro, né? Final de setembro, início de outubro, quando o Fluminense joga a última rodada do Carioca Sub-17. Então ele já estava ali num tempo maior também parado, né? 2 meses. Então, confesso que eu não sei como é que está o planejamento de onde ele vai jogar essa temporada. Ele começa no Sub-17, ele faz a primeira temporada do Sub-17, sendo titular do Sub-17, quando ainda tinha idade para o Sub-15, né? Que foi ele jogou na geração dos sonhos, e foi campeão, né? Jogava ali ao lado do Metinho, do Kaique, do Matheus Martins, do João Neto, enfim. Ele é 2 anos mais
novo, né, que esses jogadores todos que eu citei agora, e mesmo assim ele tem atuações muito boas naquele time, é titular também naquele time. Então, vamos ver, mas é obviamente um dos grandes destaques da base, e que eu acho que a partir de agora, quando se falar em base, né, com o John Kennedy subindo, enfim, profissional em definitiva, acho que quando se falar em base, a gente vai falar muito do Arthur. Jean, quer complementar aí sobre os destaques? Então, na verdade, eu dessa vez vou passar a bola aqui para Mari Moraes, que infelizmente não pôde participar do programa, pegou Covid. Melhoras para ela e para os seus familiares, né? Melhoras. Ela e os pais testaram positivo, aí tá com dor de garganta, não poderia falar, mas eu falei para ela que ela teria toda a oportunidade de dar a opinião dela, ela também se mostrou à disposição de, mesmo não podendo falar, trazer aqui algumas informações. Então vou fazer aqui uma breve leitura aqui que ela fez com bastante carinho e atenção para a gente, e aproveitar também aí para deixar o aviso para vocês, para seguirem, né, a Mari no Twitter, caso ainda não sigam, que é o @MarioMoraes0507. Então, ela basicamente falou aqui das grandes expectativas dos 3 jogadores que, na opinião dela, superaram as expectativas, né? Então, ela destacou o Iago, o Johnny e o Luan. O Iago vem sendo uma peça essencial para o esquema do Fluminense. Localizado na meia-direita, o camisa 7 tricolor mostrou facilidade nas enfiadas de bola e pensamento rápido na tomada de decisão, seja para chutar ao gol ou fazer uma tabelinha. Já o Johnny vinha mostrando uma enorme evolução ao longo do ano de 2021. No entanto, provou, nesse início de temporada, ser titular absoluto da lateral direita no sub-20 do Fluminense. Quando está em campo, o time ganha uma ofensividade ainda maior. É outro que mostrou uma boa tomada de decisão. Sua característica de maior destaque é a precisão nos cruzamentos. Não à toa, em 4 jogos, já soma 3 assistências. Além disso, tem um chute forte, inclusive tendo feito um gol na Copinha. O jogador já chamou a atenção da comissão técnica de Abel Braga, de acordo com o site Netflu. Luan Brito, por último, merece estar nesta lista por ter mostrado um jogador extremamente decisivo, mesmo sendo reserva e jogando poucos minutos. Foi ele o responsável por mudar absolutamente a partida contra o time da Matonense, marcando 2 gols, virando o placar e garantindo a vitória para o Fluminense. Mostrou-se um reserva de luxo do nosso jogador de mais destaque da base, John Kennedy. E além disso, ela botou um bônus, que foi o Felipe, que ela depois até mandou para mim, né? Pediu, falando que foi só botar ele no texto, que ele acabou não indo bem na partida de hoje, mas eu acho que vale a gente trazer aqui os comentários delas em relação a mais um jogador aqui da nossa base. Companheiro de zaga de Davi, Felipe tem mostrado rápida evolução nessa copinha. Além da boa recomposição, também tem um bom jogo aéreo e calma para tocar a bola no campo defensivo. Vale a pena ficar de olho no desenvolvimento dele. E aí, né, eu acho que pegando esse overview aqui dela, eu acho que o Iago, a gente já sabe que tem um contrato até o final do ano. Acredito que foi fazer um movimento para renovar com o garoto, porque ele mostrou competência, mostrou estar sendo um jogador, merece entender um jogo, um jogador com boas tomadas de decisão, bom chute, participativo do jogo, e é o tipo de jogador que particularmente eu gosto muito de ver na base, que é exatamente o jogador que não é bajulado. Eu tenho um carinho enorme por jogadores que chegam nos profissionais ou no final ali da carreira de júnior, com menos badalação, porque parecem os jogadores que mais têm, que parecem, entre aspas, ter mais a cabeça no lugar, que são mais humildes com o seu próprio desenvolvimento. E eu acho que Gabriel isso Teixeira, ajuda... Né? Gabriel Teixeira foi meio assim, ele fez a temporada 2020 no Sub-20, mas não era um jogador tão badalado assim, né? Aí ele começa também naquela fase com o Sub-23 entrando no início do Carioca e ganha o espaço. Exatamente. O próprio Luiz Henrique, assim, eu não sou um acompanhante assíduo da base, voltei a ver um pouco mais a base por causa do home office devido à pandemia, mas até então eu não consegui acompanhar direito por conta do trabalho. Mas assim, eu não lembrava do nome do Luiz Henrique ser falado tanto quanto do Calegari, do Martinelli, do Marcos Paulo, do João Pedro, que todos acho que são da mesma geração, e a gente vê que ele aos poucos, ele entrava, saía, foi tendo essa evolução. Então acho que esses jogadores que vêm da base com menos badalação, acho que para eles é até mais fácil esse processo, justamente porque a pressão é diferente, né? São jogadores que
são menos visados, vamos dizer assim, e eu acho que isso facilita e ajuda eles a se prepararem para as partidas seguintes. Você tem razão sobre o Luiz Henrique. Luiz Henrique, ele em 2019, né? Ele no sub-20, muitas vezes reserva, né? Mas durante praticamente toda a temporada foi reserva. Aí ali na Copa RS, né? Que enfrenta inclusive times estrangeiros no final, ele acaba virando titular, faz 2 gols naquela competição e aí continuou como titular na Copinha em 2020. Aí na Copinha de 2020 ele se destaca bastante, faz 2 gols em 4 jogos e aí acaba indo já. Ele não foi de imediato, eu acho, para o profissional, mas assim que aí teve a pandemia, né? O futebol parou, assim que o Campeonato Brasileiro começa, né? Ele já começa a ser relacionado, ele vai sendo preparado durante aquele período e no jogo contra o Grêmio, já na primeira rodada do Brasileirão de 2020, ele é relacionado. Então, foi basicamente esse o caminho do Luiz Henrique, mas realmente sem muita badalação. E eu acho até que isso aí é um ponto... Rapidinho, Hugo, só para que uma coisa que eu esqueci de comentar, que assim, dentro dessa nossa visão aí dos jogadores badalados e tudo mais, a gente existe muita cobrança em relação dos jogadores. Tem que botar, cadê os moleques? Porque não são aproveitados do titular e tudo mais. E hoje na Copinha a gente viu do porquê talvez vários desses jogadores não tenham sido testados ao longo do ano passado, né? Então, assim, tirando o Matheus Martins e o... Agora eu não lembro qual foi o outro jogador da base, mas era o Matheus Martins e mais um que basicamente entravam finalzinho de jogo no momento do vamos ver, só para tipo assim, vamos para frente com tudo, vamos ver se dá alguma coisa. Oi? João Neto. Isso aí. Não foi para a Copinha, então, assim, que tá machucado. Eles não entravam no jogo porque o Fluminense acreditava que eles já estavam prontos, nada. Eles entravam no jogo porque o Fluminense não tinha ninguém para jogar no ataque, além deles, dos que já estavam em campo, e precisava botar o time para frente, e foi o famoso, se não tem tu, vai tu mesmo. Só que assim, quando a gente entra nas críticas, né, por que não sei o que lá, a gente vê que os jogadores muito provavelmente não foram para o campo justamente por isso, porque não estavam prontos, não estavam preparados, e não é porque um lampejo da habilidade do jogador faz dele ter 30 segundos fenomenais no profissional, ou o último minuto de jogo sensacional, que mostra que ele está pronto para aquilo ali. A gente vê que hoje, o simples fato de jogar com um time muito bem organizado, muito bem postado, que entrou com bastante agressividade, com bastante vigor físico, demorou 30 minutos para os garotos começarem a entrar no jogo, entendeu? E se isso já acontece com jogadores profissionais, que às vezes já se assusta quando por exemplo, aqueles jogos de mata-mata, né, que os primeiros 15 minutos o time vai para cima e amassa, se a gente vê já jogador profissional, macaco velho do esporte, tendo esse problema, os garotos da base é extremamente natural que também tenham. Então, acho que uma grande coisa que a gente pode tirar de lição dessa Copinha é sempre na hora que a gente começar a entrar numa discussão que pretende ser racional, ou seja, para mim, torcedor tem todo o direito de falar merda, porque o papel do torcedor é falar merda. Mas tem portais e perfis que têm bastante relevância, que conseguem, que influenciam opiniões. Então, assim, a partir dessas pessoas que têm um pouco mais de responsabilidade no que elas têm, no que elas falam e publicam, eu acho que é importante a gente lembrar dessa Copinha, para justamente ser um debate que a gente supõe e pretende ser racional, lembrar do porquê que muitas vezes os jogadores não estão sendo aproveitados antes de usar isso como uma mera retórica para poder fazer críticas ao planejamento do futebol e etc., que hoje, pelo que a gente viu no futebol apresentado na Copinha, mostra que muito provavelmente eles estavam certos, que se tivessem entrado no ano passado, nos momentos que as pessoas gostariam de vê-lo jogando, muito provavelmente teria dado bastante problema. Eu falei isso várias vezes lá no Desculpa, Daniel. Só complementar sobre isso, porque que o Jean falou, além de tudo isso, de não estarem prontos, também tem uma questão de preservar o atleta. Você jogar um atleta da base na fogueira, você às vezes queima um cartucho. E aí essas mesmas pessoas que pediram, daqui a pouco estão pedindo a cabeça do moleque de dizer como aconteceu com o Luiz Henrique. O maior exemplo disso para mim... Quantas críticas ácidas a gente viu o Luiz Henrique, até o Daniel já citou isso, né? No início da carreira dele. Sem
sem perceber que é o normal oscilar. Então, até mesmo essas mesmas pessoas que pedem essas garotadas, bota para jogar, são as mesmas que futuramente, quando esse moleque oscilar ou não rendeu que na cabeça delas elas estavam projetando, vai querer queimar o moleque. Então, o clube tem essas duas funções. O maior não exemplo para mim disso, Hugo, e não queimar a garotada. Hugo, o maior exemplo disso para mim é o GFT. Rapidinho, só falando sobre o Luiz Henrique, né? Eu falei dele em 2019, né? Em 2018 ele é titular, né? Da geração de ouro, enfim. Só que ele acaba não tendo o grande destaque porque ele jogava no ataque ao lado do João Pedro e do Marcos Paulo, né? Que era a dupla que acabava levando todo o destaque, né? Então, só porque a gente estava falando da questão do Luiz Henrique, dele ter subido mais low profile, assim. Só que o GFT, para mim, é o grande exemplo disso, dessa questão de não escalar para não queimar, porque assim, a gente via a torcida, tem Egídio, tem Danilo Barcelos, os dois não estão agradando, fica todo mundo, cadê o GFT? Todo mundo fala do GFT, sei lá o quê. Só que as pessoas pedem, né, sem acompanhar os jogos da base. A maioria provavelmente não via nem os jogos do GFT no Sub-17, que é onde ele estava se destacando muito, né? Então imagina só se estava vendo o jogo do time de aspirantes, lá na gloriosa Eleven Sports, né, que é onde passam os jogos. Não estava vendo os jogos, então não tinha ideia de como ele estava saindo. Porque se tivessem visto, eu sabia que o GFT não estava. O GFT ele é 03, né? Mas por muito pouco. Ele é de dezembro. Então ele completou 18 anos agora, né? Em dezembro. Então o jogador mais novo daquela geração de 03. E ele sobe, dá esse passo assim para o Sub-23 e claramente o físico pesou muito, ele não se adaptou. Aí ele desce para o Sub-20 e também teve muita dificuldade de se adaptar. Tanto que ele perde a vaga, ele desce sendo titular, mas bota o Marcos Pedro no banco, mas o Marcos Pedro depois recupera a vaga de titular. Aí ele tem um torneio, teve agora em dezembro um torneio no Chile que foi Sub-18. Né? Aí foram os jogadores Sub-18, o Alexander foi, né? O GFT, o Joilson, os jogadores que estavam ali no primeiro ano do Sub-20, né? O Caio Felipe, enfim, os jogadores que eram do Sub-17 no ano passado. E aí, quando voltou basicamente ali, os jogadores ali, todo mundo da geração dele, ele voltou a atuar bem, ele fez um excelente torneio lá no Chile, Sub-18. Agora na Copinha já oscilou de novo, né? Porque a Copinha virou um torneio Sub-21 esse ano. Então o GFT ainda tem um longo caminho, mas todo mundo pedia, falava que era um absurdo o GFT não estar sendo titular no profissional no ano passado, sem ter a menor noção de como ele estava atuando nas divisões de base. Então, se o GFT sobe profissional, a gente estava falando desse imediatismo da torcida, né? Vocês já estão querendo queimar ele por ter oscilado na Copinha, imagina no profissional, né? Ele vai provavelmente ter atuações inferiores à do Egídio e do Danilo Barcelos, e aí vai todo mundo falar que não presta, não serve mais, joga fora, enfim. Então, e isso pegar o River no exemplo para mim que é o mais claro, mas tem outros tantos exemplos que a gente está falando sobre isso. Pegar um River no Monumental, imagina. Moleque de 17 anos que está oscilando no Sub-20, vai pegar o River no Monumental, por exemplo. Não tem como, gente. E tem outra coisa, né? E tem mais uma coisa. Quando o jogador ele joga muito bem na categoria dele, a única coisa que isso quer dizer é que ele está pronto para jogar na categoria dele. Sim, sim. Então, se o jogador vai muito bem no Sub-17, é porque ele está no lugar certo. Você pode testar, obviamente, bota uma vez ou outra ali, mas só significa que ele está fazendo o caminho natural das coisas. Às vezes você tem exemplo de jogador que você vê que está além daquela categoria. Eu acho que no ano passado, no Brasileiro e no Carioca Sub-20, o John Kennedy foi um exemplo disso. Ele estava destruindo, né? Assim, ele estava completamente... Dava para ver que ele já estava um passo à frente. Aí ele foi lá no profissional, fez os 2 gols contra o Flamengo, e mesmo assim, depois disso, deu uma oscilada também, né? No profissional. Que foi o que a gente falou. É normal aconteceu com o Luiz Henrique, e o John Kennedy não está imune a isso, né? E agora, quando ele entrou nessa copinha, eu achei que ele se destacou também, que ele foi superior. Então eu acho que o John Kennedy, sim, já é um jogador que é um jogador de profissional. Por isso que eu trato ele dessa forma. Eu acho que agora ele vai ser integrado à pré-temporada e muito provavelmente vai estar ali sendo relacionado nos jogos agora durante o Carioca e possivelmente também na pré-Libertadores. Mas em outros jogadores, né? O GFT, como você falou, exemplo disso, e outros tantos jogadores. Né, o Alexander, eu estou falando que pode ser um jogador que possa pintar, mas vai ser aos poucos, igual o Wallace, né? Que muitas vezes foi relacionado no banco do profissional. Ficou, cadê? Porque o Wallace não entra, que absurdo, o Wallace tem que entrar. Mas ele estava lá sendo relacionado, ganhando espaço dele aos poucos,
O próprio Luan Freitas, né, que a gente falou da lesão dele hoje, também foi sendo relacionado ali aos poucos, acabou nem atuando, né, no profissional depois da lesão, mas foi sendo relacionado aos poucos. E os jogadores vão seguindo esse caminho natural, assim, para a gente saber se ele está realmente pronto ou não para estar ali. Sim, Isso. Exatamente. E eu só queria trazer mais uma que dessa vez eu não vou ler, né, o que a Mari falou, vou comentar, que depois do jogo ela também trouxe aí mais algumas informações para fazer dar a opinião dela aqui sobre o jogo. A gente falou disso um pouco mais cedo, né, logo quando a gente começou o papo, mas aqui algumas informações que ela trouxe que acho que até está bem convergindo com o que a gente falou, né, em relação ao Iago, que deve ter o contrato renovado por ter se mostrado útil. Ela elogiou bastante a maturidade do Wallace, do JK e do Alexander, na adversidade do jogo, terem sido jogadores que mais, vamos dizer assim, conseguiram levantar a cabeça e trabalhar com um pouco mais com resiliência, né? A palavra é essa. E o JK, obviamente, a gente já espera disso desse moleque, pelo perfil de ser um jogador que gosta de partir para cima, até comentei dessa característica dele, apesar de ser um jogador do último toque, ele se sentir incomodado quando a bola não está chegando e buscar o jogo, mas como o Daniel falou, é um jogador que a gente já considera com cabeça e mentalidade de profissional, apesar de, obviamente, ter muita coisa para melhorar, aprender, etc., evoluir, amadurecer, é um jogador que já mostra que é diferente das outras pessoas por conta disso. E a gente viu isso mais uma vez nessa partida de hoje. O Johnny, eu acho que é um jogador desse daí que vale a pena, não vou dizer subir para o profissional e já ser um jogador, mas a Mari, ela apontou muito bem quando fala de começar a treinar com os profissionais. E eu acho que isso vai dar um corpo muito bom para o garoto. Talvez seja bom ele fazer, vamos dizer assim, esse estágio nos profissionais e também participar das competições ainda da categoria de base deles ao longo do ano, né, fazendo essas reintegrações conforme tiver ali uma janela entre uma competição e outra. E o Matheus Martins, né, que a gente comentou ali das questões das tomadas de decisões, que obviamente teve pode ter tido muita influência ali do que infelizmente aconteceu com o avô dele, mas que eu acho que fica aí, não deixa de ser um fator da gente defender aí um pouco o percurso natural dele nas categorias de base, que seria continuar jogando ali no sub-20, aproveitar seu último ano para ir amadurecendo, ir encorpando, talvez integrar o profissional um momento ou outro, mas que o trabalho principal dele seja exatamente trabalhar o que precisa ser trabalhado, para ele ser um ótimo profissional na categoria correta, para ele poder fazer isso e não ser no show de caos e tiro, porrada e bomba, dedo no cu e gritaria, que é o profissional. Esse é o nosso Dian, o homem dos divaneios. Esse final aí foi o grande finale. Gente, vou passar aqui já para o encerramento. Antes de passar para os recados finais de vocês, eu vou dar os meus recadinhos antes. Primeiro, agradecer a Mari Moraes, que infelizmente, como o Dian já adiantou, não pôde estar aí com a gente, né, por conta da Covid. Ela em outro momento estará. Futuramente estará certamente. Convite, a portas estão sempre abertas. Agradecer a ela por isso, infelizmente não foi possível, mas ela aceitou o nosso convite, então obrigado aí, Mari. Reforçar o que o Dian falou, sigam ela lá no Twitter, @MariMoraes0507. E vou passar a bola agora para os recados finais, começando pelo Daniel. E também, antes de passar a bola, perdão, eu queria mandar um abraço para o nosso querido amigo, companheiro aqui do podcast, o meu xará, o Gotati, que também ia gravar aqui com a gente, mas infelizmente, pelo mesmo motivo, também está com Covid. Não foi ele que fez uma pergunta lá na coletiva do Felipe Melo? Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Ele, infelizmente, está com Covid, não pôde participar pelo mesmo motivo da Mari aí, também não conseguiu. A pergunta sobre o sócio-torcedor, gente. Calma, antes que venha o rei. Pelo amor de Deus, a pergunta que o Otávio fez foi sobre sócio-torcedor. Mandar um abraço aí para ele, melhoras para ele também, melhoras para a Mari também, claro. E agora sim, vamos passar para os recados finais aí de vocês. Começando pelo Daniel. Daniel, muito obrigado aí por aceitar o convite. Boa noite, até a próxima. Volte mais vezes, já é de casa, né? Vamos que vamos. Agora a agenda agora vai ficar movimentada, porque além das coisas de Fluminense, das narrações agora que vão voltar
na Flu TV aos poucos. Agora no final do mês vai ter Flu Camp, Jogos nas Laranjeiras. A gente faria a transmissão da final da Copinha se o Fluminense chegasse lá, infelizmente não chegou. Mas temos o BBB, né, que aí minha atenção fica ali dividida, né, agora com o BBB chegando. Mas a gente é especialista aqui. Pô, então a gente pode fazer um podcast de BBB, né? Analisar ali quem pode torcer para o Fluminense. Enfim. Mas vamos ficar de olho. Agora, esse time sub-20, né, que foi eliminado na Copinha, foca pro Carioca e pro Brasileiro, né? No restante aí da temporada. O Carioca, se eu não me engano, começa agora em março, né? A Ferg ainda não divulgou tabela, mas normalmente começa em março. Nas últimas 2 temporadas não começou em março por conta da Covid, né? Na temporada passada iria, mas aí foi justamente quando os casos voltaram a subir. Aí ele começou em maio, só que normalmente é em março. O Brasileiro também, a CBF ainda não divulgou o calendário, mas esse normalmente começa em maio. Então, o calendário é do sub-20. O sub-17 também tem o Brasileiro, que começa normalmente agora assim no início do primeiro semestre, e aí depois o Carioca no segundo semestre. E uma geração para a gente ficar de olho na base interessante, só vou deixar isso aqui agora como recado final, é a geração que agora é sub-16, né? Deve já ser ali jogar a Copa Rio esse ano, vai ser reserva do sub-17, que é a geração do sub-15 ano passado, uma geração que veio fazendo desde o 13, 14, assim, indestrutível, invencível praticamente na base. No 15 começa muito bem a temporada, mas não termina tão bem assim a temporada. Mesmo assim, chegou na final do Carioca na categoria, né? A gente transmitiu na Flu TV. É a Esquadrilha 06, né? Que é chamada. Então é uma geração assim pra gente ficar de olho também, né? Tem um esquerdinho ali que, para mim, é uma boa promessa também, lateral esquerdo, que é uma posição que a gente sabe muito carente. Então pode ser uma boa promessa ali surgindo para lateral esquerda. Tem o Matheus Pedro também, que é o atacante. O Gustavo, né? Que renovou o contrato, assinou o contrato recentemente, né? Não lembro agora se foi contrato profissional, mas assinou contrato agora recentemente, né? O Gustavo Oliveira, centroavante. Então tem bons talentos também essa geração 06, e é a próxima aí que deve fazer barulho lá em Xerém. Então é isso, tá? Agradecer de novo aí ao convite para participar aqui do podcast. Sempre que precisarem, estou aí à disposição. Ô, Daniel, antes de passar pro Jean, passa o seu arroba aí no Twitter, porque como tem gente que vai ouvir no Spotify ou no Orelo, principalmente. Exatamente. @Daniel Kaiser, __. 2 underlines, Daniel Kaiser, o Kaiser Kaiser. Então, se quiser me seguir lá no Twitter, enfim. Falo bastante da base também, né? Para quem veio aqui acompanhar a base. Falo das transmissões da TV, falo do profissional também. E até maio falarei muito de BBB também. Então, quem quiser seguir lá, fique à vontade. Boa. Jean, muito boa noite e até a próxima, meu camarada. Saudade de gravar contigo. Tinha tempo que a gente não gravava junto. Eu ia falar isso. Tinha tempo aí, fazendo a minha estreia aí na temporada 2022, voltando aí das férias. Agradecer aí ao nosso departamento jurídico, que lutou bastante aí pelos nossos direitos trabalhistas contra a ditadura do Hugo Carvalho, o falso calvo, segundo o mesmo. Primeiro, rapidinho, agora eu vou te cortar. Primeiro que quem denunciou as férias menores fui eu, que eu só tive 10 dias de férias. Que férias é essa? Mas tudo bem. É absurdo. Segundo, eu sou calvo por opção. Foi isso que eu falei. O Cláudio lá da resenha veio me zoar. Eu falei, cara, eu sou calvo por opção. E estou muito feliz de ter gravado de novo. Esse ano de 2021 foi um ano bastante legal. Conheci bastante gente por causa do podcast. Espero fazer mais vezes aí ao longo desse ano. E espero aí ter a minha voz marcada mais vezes aí, falando as minhas abobrinhas. Se diverte. E se você não se diverte, simplesmente você é uma pessoa muito chata e que você merece provavelmente entrar no psicólogo, porque você deve estar morrendo de depressão. Que isso, corretor possível audiência. Enfim, esse é o dia. Mais um Divaneio. E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço. Eu só queria falar uma última coisa que eu acho muito legal. O Daniel Kaiser, fora da gravação, ele tem uma voz. Quando começa a gravação, vem toda aquela potência ali do narrador. Ele incorpora o personagem. A voz fica um pouco mais grave, mais aveludada. No ar a gente tem a questão da dicção, né? Que é narrador, enfim. Não
dá ideia não, Daniel. Colocação. Enfim. Porque tá querendo comparar com o cara levando o buchicho, né? Pós-jogo. Aí é complicado. Cheio de cerveja na mente. Aí não dá, né? É isso, gente. Nos pedimos por aqui. Boa noite e até a próxima. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol! Gol!